cada música ela tem ela faz uma repercussão interior na gente, né? Ela traz sentimentos, né? Mais do que todas as artes, a música ela marca as épocas da nossa vida, né? Não existe ser humano que não tenha uma música como um registro, né? De uma fase, de uma coisa que passou. Então, nós temos que usar essa arma, que é a música, e mandar bala pro povo, na vida das pessoas, tentar ajudar as pessoas de alguma forma. Agora, falando desse barato de música e tal, você sabe, né, meu, que está na música, que tem vários tipos de empresários que pensam só na venda, não pensam na informação. É verdade. O que a Jaque pensa nessa parada de um dia, sei lá, um empresário quiser investir um dinheiro em você, mas falar assim, ó, mas vai tirar esse lado, você vai ser uma a mais que vai bater, vai ganhar dinheiro com você, mas você vai tirar esse lado tal, esse lado de protesto, esse lado tal. Qual seria a posição da Jaque nesse certo momento? Hoje em dia, Luke, eu já sobrevivo do meu trabalho, né? Não sou uma pessoa milionária, mas tenho o que é necessário. E para mim o que é necessário basta, né? Eu sou casada, sou uma pessoa feliz, né? E se alguém me oferecer para mudar a minha identidade, não vai ser eu, né? Eu não vou me realizar, porque eu canto porque eu amo cantar. É uma coisa que veio da minha natureza. É importante frisar isso, né? O Michael Jackson, por exemplo, é um cara extremamente talentoso. É mérito dele isso? Não é mérito dele, né? A gente nasce com um talento que é um dom, cara. É um dom que está nele. E se manifesta ou não durante a nossa vida. Então, se isso se manifestou agora, é uma coisa que eu amo fazer, realmente eu me sentiria muito mal traindo a minha própria vida se de repente eu mudasse de lado. Eu vejo que hoje, né, existe uma máfia muito grande em qualquer estilo musical. Para você hoje fazer com que o trabalho cresça, tudo é dinheiro, né? Tudo é aqueles empresários, aquelas bandas que já existem que vão minando as que estão chegando. Quem tem um trabalho novo vai ficando muito limitado, porque os grandes querem mesmo abafar. Vamos dizer assim, o comércio, né? O comércio da coisa. É uma grande concorrência. E muitas vezes desleal, né? Cruel, porque tem muita gente boa querendo cantar coisas muito lindas. E ruim que tá lá também, né? Exatamente, né? A gente vê que o que se sobressai não é somente o que é bom, né? E o que o povo merece ouvir, né? Tem muita coisa ruim que se sobressai, tem muita coisa que ninguém nem merecia ouvir, né? Mas infelizmente é isso que hoje a nossa arte está assim, disposta ao povo. Hoje, o imposto que você paga num livro, o cara que é escritor do livro é o que menos ganha. É absurdo isso. Os caras chegam a ganhar 60 centavos por venda de um livro dele, que é vendido porque é 30%, 40% daquela venda de imposto, né? Você que hoje quer ir no teatro, é um absurdo o custo do teatro para você. Então, o povo não tem acesso às coisas boas, né? Isso é uma pena. Mas não significa que nós vamos também dizer que está tudo perdido. Vamos fazer a nossa parte. É fundamental. Jaque, por isso que tem programa Fortalecendo a Corrente, isso aí, por exatamente. isso que tem um rap nacional, que tem um axé católico, para não deixar isso acontecer. Isso. Agora fala para mim sobre a mídia. Você é uma menina católica, entendeu, meu? Tem um estilo de roupa recatada, tal, da igreja, não sei o que hoje em dia tem muita gente que mostra corpo e o caramba. Como a mídia, falta respeito com a Jaque, você se sentiu lesada de propostas, de coisas que afetam seus princípios ou não, ou foi muito respeito e o pessoal está tratando com muito como deve ter sido tratado, respeito total. Exatamente. As pessoas sempre me perguntam, né? Você cantaria num evento que não fosse, numa micareta que não é da igreja? Claro que eu cantaria. O meu trabalho não existe para impor nada a ninguém. Eu não tenho essa pretensão de dizer, você tem que vestir isso, você tem que fazer aquilo. Não. Eu estou simplesmente mostrando a minha expressão. Eu não canto com uma manga longa, tá aí com um negócio de freira, né? Eu sempre canto de vestido solto, que é uma coisa natural, não é nenhuma aberração isso. Agora, não é muito da minha natureza colocar roupa muito curta, explorar, né? Colocar no meu trabalho, impregnar esse apelo sensual nisso. Eu quero que se sobressaia no meu trabalho a própria mensagem em si, o meu carisma, a minha forma de comunicar, né? Eu acho que tem mais a ver comigo isso. Mas assim, tem trabalhos e trabalhos. Cada um tem que fazer aquilo que se sente bem. Cada um tem que fazer aquilo que é a sua praia. Entendeu? E que faça, então. Agora, não significa que eu também não vou me aproximar dessas pessoas, não vou estar onde elas estão. Isso aí não existe. A gente é ser humano, nós estamos no mundo, nós temos que viver como todo mundo vive. A gente não é ET,
né? Então a gente pode estar dentro de casa com um pai que é uma pessoa complicadíssima, uma pessoa difícil de lidar. Então, isso tudo é muito relativo. Pode ser uma pessoa que viva pelada, no entanto, é uma pessoa caridosa, boa, sabe? Que é fácil de lidar, né? Nós não podemos julgar pela aparência. Nem quem está com o hábito de freira, pode ser uma danadinha essa freira, e nem quem está pelada, né? O importante é a gente ir além das aparências, olhar o coração das pessoas. Agora falando do sucesso, né, que estremeceu aí o Brasil inteiro, que é o Pó Parar com Pó, qual é a sua relação com o viciado? O que você acha? Qual é o caminho? Qual é a relação da Jaque com esse povo, entendeu, meu? Certo? É um barato musical mesmo e tal, que você fez com a música, por causa do seu trabalho, né? Carreira, não tem muito tempo de se dedicar. Às vezes eu quero até me dedicar mais, mas não tem tempo. Como sua relação, seu ponto de vista sobre o povo que você tá ali cantando, e você às vezes até próprio show mesmo, vê usando e tal. Qual é o seu pensamento sobre essa parada com Pó Parar com Pó que tá estourado no eu tava num programa católico, né? Foi muito engraçado tudo isso, porque eles pegaram eu cantando a Pó Parar com Pó nesse programa e colocaram no YouTube. E aí em uma semana foram 100 mil acessos, né? E aí todo mundo lá na TV, nossa, Jaque tá bombando, aí foi para vários sites de humor, todo mundo dando risada, né? Virou uma comédia o vídeo da Jaque na internet, porque quem que é essa louca? Falando Pó Parar com Pó, kkkk. Um vídeo de humor, né? Inclusive fui até convidada para fazer entrevista como se eu fosse uma humorista, né? Sendo que não tinha nada a ver, eu não sou humorista, né? O meu trabalho que é esse. Era sério. É sério, né? A Pó Parar com Pó, ela surgiu da minha experiência, porque dentro desse contexto de onde eu comecei, lá na minha adolescência, eu tive muito contato com a galera, com os jovens, amizade. E alguns amigos muito assim, amigos mesmo, nossos, se envolveram com drogas. A gente, nessa época, sofreu muito, viu a família dessas pessoas sofrerem. Eu, particularmente, não tenho envolvimento com drogas. Nunca experimentei. Nunca tive essa curiosidade mesmo, né? De experimentar o cigarro. Graças a Deus, né? Porque, né? A gente, coisas boas a gente tem que, né? Buscar. Mas, assim, nem foi porque eu era melhor, não. É porque eu não tive curiosidade, não experimentei. E aí a gente sofreu muito naquela época. Eu falei, eu preciso compor alguma coisa para esse público, porque é muito triste isso, a gente vê as pessoas perdendo tanto tempo, né, com o envolvimento, e depois que você entrou, que luta para sair, né? É tão fácil entrar, hoje em dia a gente tem drogas que estão tão à mão, né, através de um momento, cara, de um relance. Você entra numa que para sair podem ser anos, meses, e muitas lágrimas, muito sofrimento, porque você, com certeza, é amado, né, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua família, você tem uma história. Então, não é fácil, você depois ter que, do nada, por causa de uma coisa tão boba, você ter que enfrentar uma barra tão grande. E por isso surgiu a Pó Parar com Pó. E esse vídeo explodiu, né? A mídia inteira do Brasil começou a me ligar, quem é você, que não sei o que e tal. E fiz vários programas de TV, e fui pro Carnaval de Salvador, e cantei com Ivete, e Caetano Veloso pôs no blog dele sobre o meu trabalho, e foi tudo aquilo. E eu recebi, né, depoimentos de pessoas que são drogadas, né? São pessoas que têm envolvimento com drogas e que falaram, olha, Jaque, eu já me drogo há 4 anos, eu já tenho esse envolvimento com isso há muito tempo e tudo, e quando eu ouvi sua música, para mim foi uma força, né? Eu quero mudar, né? Eu percebo que não ganhei nada, né? Foi um tempo perdido, e eu tô com vontade de mudar, e eu vou mudar, né? Então, para mim, cara, isso daí foi uma satisfação gigante. Para mim, tudo já valeu. Eu posso parar hoje, dinheiro, né? Sabe? Né? Porque se elas, só por ouvir isso, já se tiver esse desejo, e eu acho que o primeiro passo para você sair das drogas é você desejar mesmo, é você querer, né, tomar essa decisão. Tudo parte de uma decisão, de uma vontade. Não adianta o mundo inteiro querer que você pare se você mesmo não decidir, né? Se a minha música despertou esse desejo, para mim já valeu, sabe? É a minha contribuição com o mundo, né? É a forma que Deus, assim, me permitiu colaborar com a vida de alguém, né? E se a gente passa por esse mundo e não faz nada por ninguém, então a gente é um bicho, a gente é... Exatamente, exatamente.